Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Ingrid Malren e aqui a gente fala sobre livros. Então tem vlog de leitura, tem unboxing, tem book tags, tudo que for relacionado a livros nós temos aqui. Tá, gente? Antes da gente ir pro vídeo, curte, comenta, compartilha. Se puder, hypa também o vídeo. Tudo isso ajuda muito ao YouTube entregar os meus vídeos para mais pessoas. Tá, gente? Também tem minhas redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby. E também eu tenho um projeto no Catarse. Temos 3 planos lá, cada um com um valor. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá e se tocarem no coração de vocês entrar num dos planos, tem benefícios extras que não tem aqui no YouTube, tá certo, gente? Todos os links desses que eu tô falando aqui pra vocês, tanto das minhas redes sociais quanto do Catarse, está na descrição do vídeo, juntamente com o link das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon. Na Amazon, gente, tudo que vocês comprarem por lá, comprando com o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem e isso me ajuda bastante, tá? Mas aproveitem, gente, que na Amazon tá tendo vários cupons de desconto. Esse vídeo vai sair no domingo e no sábado tá tendo o 4.4 da Amazon, né, que é vários descontos. Eu acho que no domingo ainda vai estar nos descontos, tá? A Amazon tá sempre com desconto lá. Certo, gente? E como tá perto do meu aniversário, né? Faltam aí poucos meses, o meu aniversário é em julho. Eu tenho também o link da minha wishlist da Amazon aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram me dar um presente. E óbvio que eu gravo o vídeo aqui pra vocês, né? Mostrando quais foram os presentinhos que eu ganhei. Dados os recados, vamos para o vídeo, gente. Eu achei um tema muito legal e que combina muito com a data que eu vou postar esse vídeo aqui, que é uma book tag literária, gente. Eu fiz uma book tag semana passada, se eu não me engano, né? E agora eu me esqueci o nome da book tag que eu fiz. Mas enfim, eu fiz uma book tag e eu vi outra que combina super com o tema, que é a book tag literária Páscoa, gente. Amanhã, gente, é domingo de Páscoa, né? Então, assim, eu achei tudo a ver que eu vou postar esse vídeo amanhã no domingo. Então, eu achei assim, nossa, casou demais esse tema. Eu vi, gente, pegando o caderninho aqui, que é onde eu anotei as perguntas. Eu vi esse tema no blog Literatura Presente. O nome do blog é Literatura Presente. Foi lá onde eu encontrei essa book tag de Páscoa e eu achei maravilhoso. Tá, então, pra esse vídeo não ficar muito longo, vamos dar início às perguntinhas, né? São 7 perguntinhas. E assim, eu tentei dar uma variada nos livros, apesar que algumas perguntas aqui eu poderia usar alguns livros que eu usei na book tag literária anterior. Mas eu queria dar essa variedade, né, de trazer livros novos aqui pra vocês e vocês acabam conhecendo um pouco mais dos livros que eu tenho na minha estante. Então eu quis dar uma variedade. Apesar, por exemplo, das vezes eu ter um pouco mais de conexão com os livros anteriores que eu tenha mostrado, mas eu quero dar essa variedade, porque senão fica muito chato, gente. Não faz muito sentido eu trazer book tags literárias aqui pra vocês se toda vez eu for mostrar os mesmos livros. Então não faz muito sentido. Então é isso. Eu quis dar uma variedade. Vamos lá para a primeira perguntinha pra vocês. E eu acho... vocês vão ver que tem tudo a ver com a Páscoa. Primeira perguntinha. Ovo, que livro te tornou leitor? Gente, aqui nessa pergunta é muito complicada de responder qual foi o livro que me tornou leitor. Porque eu já falei, já contei minha história pra vocês, que eu comecei a ler com 3 aninhos de idade, eu era muito novinha. Aliás, acho que foi até... acho que foi... sei lá, gente, acho que foi com 3 anos de idade. Foi muito novinha, porque eu entrei no jardim de infância com 2 anos e pouquinho. Não tinha nem 3. Na alfabetização eu acho que eu tava com 3 e alguma coisa, ou então 4, eu não sei. Eu acho que eu tinha 3 anos na alfabetização, tá? Enfim, eu era muito nova. Então, assim, desde pequena eu leio. E minha mãe fala que quando ela me levava pra comprar presentes, né, brinquedos, eu sempre escolhia aqueles livrinhos. Então, eu tinha os contos de fadas, que era Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera. Tinha dos dinossauros, então eu tinha o dinossauro Rex, dinossauro não sei o que, tinha dos dinossauros e tinha também os da Bíblia. E eu sempre preferia escolher esses livrinhos do que brinquedos. Então, meio que eu sou leitora, desde que eu me entendo por gente, eu leio livros.
E depois foi passando para aquele livro que eu falei na Book Tag literária anterior, que era um livrão com os contos de fadas nas suas versões originais, que era pelos irmãos Grimm, que era um livrão imenso, a coisa mais linda, que eu tenho até hoje um sonho de encontrar esse livro para eu comprar, né? E aí tem os livros que minha mãe tem na estante dela, que eu lembro muito forte. Eu não vou lembrar os títulos, mas eu lembro de um. Eu só lembro do título do Meu Pé de Laranja Lima, né? E Meu Pequeno Príncipe, por exemplo. Mas tinha um que era de um macaco. Gente, essa era a história mais hilária que tinha nos livros da minha mãe. Que era de um macaco que ele saía da bunda da véia. E aí ele ficava cantando: eu vi a bunda da véia, ia, ia. Eu vi a bunda da véia, yo. Então, assim, eu me lembro, assim, nitidamente na minha cabeça. Então, assim, tenho várias histórias de livros, né? Que poderia ter me tornado leitora, porque eu sou leitora desde que eu me entendo por gente. Mas vamos pegar aí uma época em que eu já tava um pouco mais adolescente, ali na pré-adolescência, que eu lembro que foi quando eu comecei a ler mais, e livros com mais de 300 páginas, né? Livros variados. Então, eu poderia usar aqui, que era Um Amor para Recordar, mas eu já mostrei ele na Book Tag literária anterior, e eu não queria repetir aqui esse livro. Então eu vou mostrar para vocês um segundo livro que fez com que essa minha paixão maior pelos livros, pela leitura, aumentasse mais ainda, que foi Querido John, de Nicholas Sparks. Meio que tudo que retrata um pouco, assim, a minha história com a leitura no passado, quando eu comecei a ficar mais ávida na leitura, vai se tornar corriqueiro ter aqui o Nicholas Sparks, gente, porque ele fez muito parte disso. Eu posso colocar aqui também John Green com A Culpa é das Estrelas, que também foi um paradidático que minha mãe passou pra gente na época ali da sexta série, que foi quando deu início a esses paradidáticos. Temos Capitães da Areia, de Jorge Amado, que foi um livro que eu absurdamente amei. Foi uma experiência belíssima que eu tive com clássicos, porque até então eu tinha bastante medo de ler livros clássicos. Eu acho que todo mundo passa por esse medo de ler livros clássicos, né? Então, eu tenho várias histórias, né? Eu posso colocar várias pessoas. Mas foi um dos livros que eu li que não foi por conta de ser um paradidático da sexta série, né? Porque O Amor para Recordar foi um paradidático, que foi onde eu conheci o Nicholas Sparks. Então, esse daqui foi o primeiro livro dele que eu li, que não era por ser um paradidático, era porque eu queria ler mesmo. Então, essa daqui não é a versão que eu li, né? Eu li emprestado de uma professora de reforço minha, que ela tinha e me emprestou, e eu li. Essa daqui é a minha versão, só que é a versão que vocês se lembram que eu contei, né? Eu emprestei e ela voltou acabada, gente. Ela voltou destruída, sendo que, enfim, eu nunca li nela. Então, todas essas marcas aqui, gente, foi do livro ter voltado, né? Ele voltou bem assim mesmo, gente, ó. Bem acabado. Lógico que isso já tem há muitos anos, né? E também vem um pouco do amarelado do tempo. Mas o livro era novinho, não tinha um amarelado, e ele voltou em um estado como se ele já tivesse muitos anos no instante, né? Enfim, então, Querido John é um livro que eu tenho essa sensação de ter me tornado um pouco mais leitora, por ser um livro que eu li por vontade própria e não que seja um paradidático, vocês entendem? Então tá aqui ele. É um livro que eu quero muito, muito reler, porque eu lembro que eu amei muito essa história, eu lembro que eu me emocionei muito. Então é um livro que eu quero muito reler. Aliás, já falei pra vocês que eu quero muito reler todos os livros de Nicholas, né? Então, tô bem ansiosa. Enfim, gente, vamos para a segunda pergunta. Coelho, um livro que fez você se tornar fã de um autor ou autora, saga, e quis popular sua estante com todos os livros desse mesmo autor. Gente, aqui é que eu posso colocar muitos autores. Porque, assim, vários autores eu conheci, li um livro deles e quis
popular toda a minha estante, de querer comprar todos os livros desse autor. Um deles pode ser Nicholas Sparks, porque eu tenho vários livros dele, eu quero ter todos. Eu posso colocar a Sarah J Maas, que atualmente eu tenho todos os livros dela, né? Li todos, só falta o terceiro volume de Crescent City, mas eu tenho todos aqui em minha casa. Eu posso colocar o Stephen King, que é um autor que o primeiro livro dele que eu li foi It, a Coisa, e é um autor que eu sempre quero ter livros dele aqui na minha estante. Eu tô tentando montar a minha coleção, quero ler todos os livros dele. Posso colocar aqui também Agatha Christie, que é uma autora que eu também quero ter todos os livros dela, quero ler todos. Então, assim, gente, eu posso falar vários e vários autores aqui pra vocês que eu li um livro, amei e quis popular toda a minha estante com os livros desse autor. Mas eu escolhi uma autora nacional, que é uma autora que eu sempre falo, que se ela lançar também, é o mesmo caso ali da Sarah J Maas, sabe? Se lançar a lista de compras do supermercado dela, eu compro e leio, sabe? Que é nada mais que nada menos Tatiane Biasi. E o primeiro livro que eu conheci essa autora foi E Se Eu Precisasse de Você, que eu acho que é o primeiro livro, assim, da vida dela, né? Eu conheci ela, não sei se foi no Instagram, mas eu acho que foi, acho que apareceu, assim, não tem aqueles conteúdos promocionais, né? Que você dá um dinheiro ali no Instagram e ele começa a entregar o seu conteúdo. Então eu acho que eu conheci através disso. Eu não vou me lembrar direito, de verdade. E aí eu procurei, né? Fui atrás de comprar os livros dessa autora. E eu comprei. Então, o primeiro livro que eu conheci ela foi E Se Eu Precisasse de Você. Eu li, eu amei, achei maravilhoso. E foi quando eu voltei o meu amor por romance, gente. Esse daqui foi o livro que me fez voltar a ler romance, que foi ali quase na pandemia, eu acho. Acho que foi em 2019, acho que foi antes da pandemia que eu li esse livro. Foi na pandemia, não me lembro. Mas era uma época que eu já tava há alguns anos sem ler romances, né, por desilusões. Então eu tava desiludida com o romance. E aí foi um ano que eu disse assim, gente, mas que frescuragem é essa minha, pelo amor de Deus? Vamos parar com essa frescura, né? Oxe, se não deu certo, bola pra frente e tudo mais. E aí apareceu essa autora pra mim, né? Apareceu falando sobre esse livro. Eu super me interessei, fui atrás, comprei, li e assim, eu amei. E eu disse, gente, realmente, que palhaçada é essa de eu estar contra o romance, sabe? Então tá aqui a Tatiane. Hoje em dia eu tenho todos os livros dela na minha estante. Eu li todos os livros dela. O único livro dela que falta ter aqui na minha estante é A Proposta, que foi o livro mais recente. Tá pra sair o vlog de leitura desse livro pra vocês. É o próximo vlog de leitura. Talvez eu poste na segunda ou na terça esse vlog de leitura, eu ainda não tenho muita certeza, mas vai ser muito pertinho desse vídeo, porque, enfim, eu tô terminando já o próximo livro, né, o próximo vlog, e aí eu já quero também trazer pra vocês, então eu tenho que correr com isso. Então o único livro que falta dela na minha estante é A Proposta, que eu ainda só não comprei porque realmente não tô trabalhando no momento e tô sem conseguir comprar, né, gastar dinheiro. Então, é o único livrinho que tá faltando aqui na minha estante dela. Mas, enfim, todos que lança eu leio. Ai, tá faltando um quarto. Verdade, gente, tá faltando o quarto volume desse livro aqui também, dessa série, da série Si. Porque ela ainda não lançou, né, a venda do livro físico. Então, são 2 livros dela que faltam na minha estante, mas um realmente ela ainda nem lançou físico. E o outro é porque eu realmente não tô com condições no momento de comprar. Mas é isso. Vamos para a próxima pergunta, senão esse vídeo vai ficar longo. Mas se bem que vocês falam que gostam de vídeos longos, né? Vocês gostam de ver falando sobre livros, né? Ouvir falando sobre livros. E sem contar que domingo é um dia que a maioria das pessoas ficam em casa, é um domingo de Páscoa, então assim, você tem um videozinho pra você assistir enquanto você come o seu ovinho, e ainda mais um vídeo temático, deve ser muito bom, então, né?
Vamos para a terceira pergunta, gente. Cordeiro, um livro que apesar de amar, você desapegaria porque acredita que outras pessoas deveriam lê-lo. Gente, assim, é uma pergunta que eu levei no modo figurado, porque esse lance de desapegar meio que... Como assim? Eu vou desapegar, sabe? É um livro que eu entendi assim, eu amo tanto esse livro que eu quero falar sobre ele para outras pessoas conhecerem esse livro, porque eu acho que não é um livro que tem tanto reconhecimento. Eu entendi nesse ponto de vista, entendeu? De ser um livro que eu amei, que eu acho que as pessoas não têm tanto reconhecimento com ele. Eu acho que as pessoas hoje em dia não leem tanto, porque ele não é um famosinho do TikTok. Ele é um livro já antigo, né, de muitos anos atrás. Então é um livro que não é falado no TikTok, e as pessoas hoje em dia levam muito a sério as indicações do TikTok. Então eu levei por esse sentido, de eu amar, ver que as pessoas não conhecem e eu quero que as pessoas conheçam, entende? Que eu já falei que eu não me desapego dos meus livrinhos, porque eu amo todos. Independente se eu não gostei da leitura, eu amo todos. Sim. Se for um livro que eu não gostei acontecer do meu cachorro pegar e rasgar, eu vou chorar igual como se fosse um livro que eu amei. Então, tá tudo tranquilo aqui. E o livro que eu quero falar pra vocês, que eu coloquei nessa pergunta, é Encruzilhada, gente, de Cassie West. Esse livro eu li há muitos anos atrás. Eu era adolescente, eu acho que eu deveria ter o quê? Sei lá, 13 anos, 14... Não lembro quando foi que eu li esse livro. Não lembro, de verdade. Não lembro. Mas foi um livro que eu li há muitos anos atrás. É um livro meio que distópico, sabe? Você pode confundir ele um pouco com fantasia, mas eu acho que ele é um livro mais distópico, né? Uma distopia, onde a gente tem uma menina, gente, e ela meio que vê... como a vida dela vai ser, em qual resposta ela der. Por exemplo, assim, eu faço uma pergunta, né, você tem que tomar uma decisão. Assim, por exemplo, assim, você tem que tomar uma decisão, tem 2 caminhos para você ir, entendeu? Tipo assim, algo que vai mudar a sua vida. Digamos que você é apaixonada por 2 pessoas, 2 meninos. Aí você consegue ver o seu futuro com o primeiro e com o segundo, sabe? É isso que acontece nesse livro. Ela consegue ver ambos os caminhos que ela pode tomar pra ela decidir qual vai ser o melhor pra ela. É um livro que eu li há muitos anos atrás. Ele é uma duologia. O segundo, se eu não me engano, é fração de segundo. Algo assim que eu também li há muitos anos atrás. Eu não me lembro muito, assim, específico da história, assim, titim por titim. Mas eu tenho essa grande lembrança de ser uma menina que ela pode ver o destino dela em várias óticas e escolher qual vai ser a melhor, sabe? Ela consegue ver se no futuro, se ela tomar essa decisão, ela no futuro vai estar doente e acabar morrendo, mas se ela tomar essa outra decisão, ela vai estar rica e com um futuro brilhante, entende? Então, assim, é um livro que eu lembro que eu amei muito, é um livro que eu lembro que eu fiquei louca e obcecada, que eu peguei, assim, pra ler e terminei em questão de dias, eu não vou me lembrar, eu me lembro de fração de segundo, que eu, tipo, li praticamente em uma noite. Assim, eu comecei a ler ele já tarde do dia e eu só parei quando eu finalizei. E eu me lembro que eu finalizei era por volta de 10 à meia-noite, alguma coisa assim. São livrinhos curtos, né? E uma diagramação muito boa, muito confortável de ler. Então, são livros muito rápidos de ler. Então, é um livro que eu não vejo pessoas falando, não vejo ele tendo destaque nem no YouTube e nem no TikTok. Então eu acho que é uma história que vale muito a pena ser conhecida. É um livro que eu quero muito reler, porque eu quero saber se hoje em dia eu tenho a mesma percepção que eu tinha no passado, né, quando eu li esses livros. Então,
tá aqui. Eu acho que é uma ótima indicação para eu desapegar e as pessoas conhecerem. Próxima perguntinha, que é a quarta. Girassol, um livro que te trouxe luz e esperança. Gente, nessa pergunta, pelo que eu vi, seriam livros mais autoajuda, mais tipo vibe Augusto Cury, sabe? Esses livros. Eu não leio, né, livros de autoajuda, nessa vibe aí de Augusto Cury, realmente eu não leio. Mas tem um livro que eu levei mais pro lado assim, poxa, pode acontecer coisas erradas na sua vida, mas que você nunca deve perder a esperança, porque pode acontecer coisas boas. Eu vou mostrar o livro e vou explicar pra vocês. Que é Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. Aqui nós vamos ter uma menina onde ela teve um casamento tóxico, né? E aí ela não escrevia mais, ela é uma escritora, né? E ela não escrevia mais em decorrência desse relacionamento muito tóxico que ela tinha com o marido dela. Então, meio que ela teve que recomeçar. Então, tipo assim, você perde tudo. Você perdeu o seu marido, você meio que perdeu a sua confiança, a sua autoestima. Você já não estava escrevendo mais, né? Então, você não estava trabalhando mais naquela profissão em que você tinha em decorrência desse relacionamento. Você tem que sair da casa onde você passou anos morando, da cidade onde você estava acostumada. Você teve que ir para outra cidade, onde tem outras pessoas, e você teve que recomeçar. E mesmo assim, você botou sua cara a tapa, você teve confiança, você foi lá e reconstruiu toda a sua vida e conquistou tudo que devia. Então você conheceu um cara bom, você entrou em um novo relacionamento, você conseguiu destravar na escrita, você conseguiu conhecer novas pessoas. Então assim, isso me trouxe luz e esperança, sabe? Que por mais que coisas ruins aconteçam na nossa vida, né, que portas sejam fechadas na nossa vida, a gente não deve simplesmente desistir e achar que nada mais vai dar certo. A gente tem que levantar a cabeça e buscar novas coisas, buscar novos projetos, um passinho de cada vez pra gente conquistar tudo aquilo que Deus planejou pra nossa vida. Então, é isso, sabe? Ele não é um livro de autoajuda, mas a escrita da Brittany é essa escrita mais dramática, onde ela traz um pouco de um sofrimento e de uma reconstrução, né, desse sofrimento. Então, é um livro que eu me senti com esse pensamento, sabe? De que pode dar coisas erradas na nossa vida, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar tentando, batalhando e vencendo cada dia, um passinho de cada vez, né? Porque também não dá pra gente pensar que as coisas vão acontecer de um dia pro outro, né? A gente perde tudo aqui numa noite, mas na manhã do outro dia a gente já conquistou o mundo. Então, é isso, sabe? Eu levei essa pergunta mais pro meu lado, né? Pro lado dos livros que eu leio, dos livros que eu gosto e que eu me identifico. Então, é isso. Próxima perguntinha, gente. Nós temos a quinta, que é Pão e Vinho. Um livro que alimenta sua alma. Gente, eu trouxe um livro que é o livro que eu tô lendo atualmente. E é um livro que tá, assim, alimentando a minha alma conforme eu vou lendo. Que é O Desejo, de Nicholas Sparks. E por que isso tá acontecendo? Aqui a gente acompanha a história da Maggie, que atualmente, né, porque ele vai entre o presente e o passado, mas no presente ela já é uma idosa, né, já é uma mulher mais velha, e ela tá passando por um câncer, né, ela tá com poucos dias de vida, e a gente vai voltando no passado também, né, quando ela tinha ali seus 15 anos e acabou caindo no papo de um rapaz, onde ela engravida e os pais ficam meio que decepcionados com ela, mandam ela pra morar em outra cidade com uma tia,
que é para as pessoas dessa cidade onde ela morava com os pais não imaginarem que ela tá passando por isso. Ela quase entra realmente ali numa depressão. Eu acho que ela tem uma mini depressão no começo dessa gravidez e no começo que ela tá morando nessa cidade, porque ela não conhece as pessoas ali. Até que ela conhece um cara, né, um carinha ali também perto da idade dela, é só 2 anos mais velho, se eu não me engano. E aí eles se apaixonam, mas mesmo assim tudo acontece pra eles não ficarem juntos. Mas alimenta a minha alma, gente, que por mais que aconteceu essas coisas com a Meg, ela não desistiu do sonho dela. Ela se apaixonou pela fotografia, ela foi atrás desse trabalho, né, de se firmar nisso. Então ela viajou o mundo, onde ela fotografou, ela teve a sua própria galeria, onde ela vendia ali as fotografias dela. E infelizmente ela, né, tá com câncer. E a gente vê, e assim, o livro alimenta a minha alma, porque a gente vê que nem tudo é perfeito, né? Porque a gente pode dizer, nossa, mas ela sofreu tanto quando ela era adolescente, ela meio que perdeu ali uma parte da adolescência dela. Eu acho que ela não deveria sofrer mais velha, né? Ela poderia conquistar o amor, a família. Só que a gente se depara com um futuro também que não foi muito bem o que é que a gente imagina, né? Ela acaba sofrendo também no futuro, né? E isso acaba alimentando a minha alma, gente, porque nem tudo é da forma que às vezes a gente imagina, que a gente sonha, que a gente deseja, né? Então eu levei por esse lado. Eu acho que vocês colocariam algo assim, nossa, muito alegre, muito divertido. E eu fui para um lado melancólico e dramático. Mas eu gosto. E é um livro que tá me trazendo muita nostalgia, né? Que é um livro que depois de muitos anos eu tô lendo Nicholas Sparks, já há muitos anos sem ler ele. E é um livro que tá me trazendo muita nostalgia, muito sentimento. E aí eu volto àquela época em que eu era adolescente e lia Nicholas Sparks. E ele, assim, não tem dó, tá, gente? Ele não tem dó nem dos personagens dele e muito menos da gente, leitora. Ele faz a gente sofrer mesmo, a gente chorar, a gente ficar triste com os finais infelizes que ele dá, né? A gente fica, nossa, eu queria o final felizes para sempre e não chega o final feliz para sempre. Mas isso alimenta minha alma. Alimenta, porque nem tudo é um conto de fadas, né? A gente queria que fosse, mas nem sempre é, né? E assim, eu tô quase finalizando esse livro, né? Então logo logo sai um vloguinho de leitura dele pra vocês. Talvez próxima semana saia, né? Essa semana aí E agora que a gente vai entrar amanhã, no domingo de Páscoa, então vai sair um vlog antes e logo depois já é esse vlog. Eu acho que ele sai já essa semana, tá? Então, aguardem. Esse livro tá muito bom, espetáculo. Próxima perguntinha, gente, a sexta. Quaresma, um livro que você leu bem devagar para que não acabasse. Gente, eu não me lembro, assim, de nenhum livro que eu tenha lido bem devagarzinho, porque eu não queria que esse livro acabasse. Então, eu não lembro, de verdade. Tipo assim, eu sempre, às vezes, conversando com minhas amigas, eu falo, eu não queria que esse livro acabasse, eu queria mais. Até nos vlogs de leitura com vocês mesmo, eu fico, nossa, eu queria que esse livro não acabasse, eu queria mais desse casal. Mas não é por conta disso que faz com que eu leia um livro muito devagar. Sabe, às vezes quando a minha leitura tá muito devagar em relação ao livro, às vezes é o tempo, às vezes eu não tô muito bem, às vezes eu tô trabalhando demais, estudando demais e fiquei sem tempo, sem ânimo. Então, assim, é sobre outras coisas e não porque eu tô amando tanto o livro que eu queria ler ele devagarzinho. Porque normalmente acontece o contrário, que eu tô amando tanto o livro que eu quero devorá-lo, sabe? Um livro, quando eu leio muito devagar, ou é por essas questões que eu falei pra vocês, ou é porque é um livro que não tá me pegando, não tá me prendendo, que é o que tá acontecendo, por exemplo, com Ignis Lacrimosa. É um livro que eu tô demorando muito pra ler,
né? Eu tô lendo junto com uma amiga minha e meio que a gente vai dar uma abandonada na leitura dele, porque não tá fluindo, sabe? A gente não tá conseguindo pegar pra finalizar essa leitura. Eu tô em 80%, minha amiga tá em 90%, e a gente sempre diz assim, vou ler, e no fim das contas a gente não pega ele pra ler, pega outros livros pra ler, mas não pega ele. Então a gente decidiu dar uma parada, depois a gente volta pra finalizar esse livro. Então é isso que faz com que eu leia devagar. Mas se eu estiver amando, eu devoro o livro. Mas eu levei no sentido de eu querer mais dele, sabe? Eu querer mais da história, eu querer mais do casal, eu querer mais daquele universo, daquele mundo. E aí eu coloquei Parceira, de Hailey Hazelwood. É o segundo volume da série Noiva, né? Da autora. Eu li Noiva ano retrasado e li Parceira ano passado. Então, assim, gente, esse livro eu gostei muito mais do que Noiva. Eu fiquei absurdamente viciada, gente, juro pra vocês. Aqui tem a data. Foi um livro que eu demorei pra ler, mas questões de trabalho, de sentar com tempo, né? Por exemplo, eu tinha começado dia 10 de dezembro e terminei dia 27 de dezembro. Então eu demorei aí 17 dias pra finalizar a leitura desse livro, mas não por eu querer ler devagar, porque eu não queria que a história acabasse, né? Porque quando eu engatei assim, de tipo, tive mais tempo, e que foi logo depois ali, quando eu entrei de recesso do trabalho, foi quando eu realmente consegui pegar o livro pra dar continuidade na leitura, assim, de verdade, sabe? E eu não queria parar de ler e terminei rápido, entende? Então é isso, ele ficou muitos dias parado na leitura, mas por as questões de trabalho e tá sem tempo. E assim, é uma história que eu amei os protagonistas, eu amei a história que envolve eles dois. Eu amei tudo nesse livro e eu queria mais. Eu acho que eu falo diversas vezes no blog de leitura. Se eu não tiver falado diversas vezes, foi porque eu fui cortando, porque eu achei que eu tava repetitiva. Mas eu lembro de falar com minhas amigas também, que eu dizia, nossa, eu queria mais. Eu terminei esse livro e eu fiquei, nossa, eu quero mais desse casal. Por que não tá tendo mais? E já é um livro grande, tá? Então é isso. Última pergunta, gente, que é a 7ª. Colomba Pascoal. Um livro que você daria de presente como um pedido de trégua. Aqui, gente, é muito complicado falar assim de um livro que eu daria como um pedido de trégua, porque eu nunca pensei em estar brigada com uma pessoa e ela gostasse da leitura e eu ter que dar um livro de trégua, sabe? Eu nunca passou isso pela minha cabeça. Mas eu coloquei um livro que eu amo muito e eu acho uma história muito gostosinha de ler, muito fascinante, que prende. E eu acho que é um livrinho assim que você olha e diz assim, eu ganhei esse livro de uma pessoa, eu perdoo, entende? O livro, gente, é A Seleção, de Kiera Cass. Gente, eu sou apaixonada por esse livro. E assim, ele remete aos contos de fadas, gente. Nós vamos ter aqui príncipe, princesas, reino e toda uma história em volta disso, vestidos maravilhosos e longos. Então, assim, realeza. E aqui a gente vai ter meio que... não é meio que uma competição, mas o príncipe, ele está em busca da sua namorada. E aí 35 garotas vão se candidatar ali em busca da coroa pra se casar com o príncipe, né? E aí, gente, meio que vai acontecendo algumas seleções ali, algumas provas onde as meninas vão ter que demonstrar que são capazes, né? São merecedoras. E aí é o primeiro volume de uma série, e no decorrer da série vai diminuindo as meninas até que nós chegamos na ganhadora, né? Mas assim, é uma história muito fofinha. E assim, se eu ganhasse esse livro de uma inimiga, eu perdoava. Porque é uma história muito gostosa e me remete muito aos contos de fadas, onde
lembra que a gente tem que perdoar, entende? Porque é algo que princesas fariam. Princesas não guardariam rancor, princesas jamais fariam mal à pessoa que lhe fez mal, entendeu? Então me lembra isso, aí eu, poxa, vou colocar. E aí tá aqui a seleção. E é um livro maravilhoso, é um livro que eu amo. Os livros dessa série, gente, eu li cada um em um dia. Eu lembro que teve um, acho que foi o terceiro. Eu li em uma tarde. Pois é. Tipo, de 1 às 5 da tarde eu li. Acho que menos, mas, enfim, vocês entenderam. Li numa tarde. E assim, incrível, gente. E esses foram os 6 livrinhos das 6 perguntas da Book Tag Literária de Páscoa. Eu tentei, assim, são perguntas que eu acho que eram livros mais nessa parte, assim, talvez de autoajuda, de cura. Mas eu quis levar pro meu jeitinho, interpretar da minha maneira, da minha forma. E eu acho que as escolhas que eu fiz e as formas que eu interpretei, cada livrinho aqui se encaixa, sabe? Então, é isso. Foi um vídeo que eu adorei. Eu adoro fazer essas book tags, porque eu revisito histórias que eu já li. Revisito também os livros que tem na minha estante, que às vezes a gente esquece um pouco. E também faz com que vocês conheçam um pouco mais da minha estante, dos meus gostos literários. E também pode ser uma forma de vocês conhecerem livros novos, histórias novas, que vocês podem despertar curiosidade e com isso fazer com que vocês leiam. Porque tem livros aqui que são mais antiguinhos, como O Querido John é um livro mais antigo. O Encruzilhada é um livro muito antigo que eu não vejo as pessoas falando. A Seleção também é um livro bem antiguinho, mas a Seleção já tem um pouco mais ainda tem um pouco de hype, porque de vez em quando fica saindo história de que vai sair os filmes da Seleção e nunca sai, mas são histórias que valem a pena, principalmente Encruzilhada, que é um livro que eu não vejo pessoas indicando. Então, essas book tags fazem isso, sabe? De você trazer novas indicações aqui. Então eu adorei, eu adoro fazer e vou continuar trazendo aqui pra vocês. E eu espero que vocês também tenham gostado, gente. E façam o nosso ritual de curtir, comentar, compartilhar. Hypar se vocês puderem hypar, que ajuda bastante. Ativa o sininho de notificações também, gente, porque assim que eu postar um vídeo, chega até vocês, né? Chega lá a notificaçãozinha, olha, Ingrid Marra acabou de postar um vídeo, vocês cliquem e vêm aqui assistir, porque as primeiras horas após eu postar um vídeo são essenciais, porque se vocês assistirem nas primeiras horas, né, que eu postei e curtir e comentar, o YouTube entende que é um vídeo que deve ser entregue para mais pessoas, entende? E aí tem minhas redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby, o Catarse, que eu falei pra vocês, que tem 3 projetos, tem vários benefícios lá no Catarse, que são benefícios que eu não trago aqui pro YouTube. Então é uma boa vocês pelo menos darem uma olhadinha. E se vocês assinarem um dos planos do Catarse, gente, vocês vão estar me ajudando bastante, principalmente nesse momento que eu tô desempregada, mas não que eu esteja parada, porque eu estou aqui gravando mais vídeos pra vocês. E estou também procurando voltar também pro mundo do CLT, né? Tenho que voltar, aliás. Mas já me ajuda bastante. Também tem minhas parceiras, né? A Fruto Proibido e a Amazon. A Amazon também é uma que me ajudaria na fonte de renda se vocês comprarem usando o meu link. Tem também a minha wishlist, se vocês quiserem me dar um presente. E todos esses links, gente, redes sociais, Catarse, as parceiras e a minha wishlist fica na descrição do vídeo. Tá certo, gente? E o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!